Tem que estar na frente do povo. O líder que é líder, ele está colado no seu povo. Ele ama seu povo. E ele não deixa o seu povo só na batalha. Eu começo dessa forma. Mas Davi cometeu uma falha. Porque foi um momento que Israel estava em guerra, em grande batalha, e o rei deveria estar na frente da batalha. Estava em casa, no seu palácio, desfrutando das suas riquezas, dos seus benefícios, porque o poder traz responsabilidades, mas também traz benefícios. E é nesse momento que ele vê Betseba passar. Uma mulher muito bonita, formosa, porém casada. Nada fique oculto. E ele viu Betseba passar. E foi atraído pela beleza de Betseba, que ela estava saindo dos dias da sua imundície, como a Bíblia trata, mas dos dias da mulher. E Davi manda trazer Betseba ao palácio. Pedir ao nosso baterista aqui, pode continuar, estou gostando, mas bem baixinho, para a gente entender bem a palavra. E a Bíblia diz que agora Davi comete o ato de adultério, porque ele estava no lugar errado, fugindo fora das suas responsabilidades. E como toda concupiscência, ela tem que dar luz, tem que dar fruto. A mulher engravida. Davi comete, além de um adultério, um homicídio. Porque além de adulterar, manda colocar o esposo na frente da batalha, no lugar mais pesado da batalha, e ele é morto em batalha. E Davi toma a sua mulher como esposa. Aí agora nós vamos começar a entrar na revelação da palavra. Quando eu disse a vocês que o nosso Deus é um Deus de ética, de princípios morais e de regra, eu estou querendo te dizer que Ele não gosta de nada errado. Verdade. Eu estou querendo dizer que Ele não quebra os princípios dele por amor de ninguém. Verdade. Ou entra pela porta que Ele proporcionou, ou fica do lado de fora. Jesus, verdade. Ele amava Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi quebrou regras, quebrou ética. E Deus, como um Deus de justiça, isso não poderia passar em branco. Verdade, Senhor. E Davi, o Senhor determinou que a espada não se apartaria da casa de Davi. Porque, entende, isso aqui é importante. Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele não tira as consequências dele. Verdade. O perdão nos permite novamente o acesso ao céu. Mas as consequências do ato, mesmo perdoado, crente abençoado, continuamos pagando. Verdade. Isso é bíblico. Está lá em 1 Reis. Deus não vai começar uma coisa certa e nada que tiver errado. Se começou errado, tem que ir lá desmanchar, acertar tudo para recomeçar de novo. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus queria honrar Davi. Deus queria que Davi tivesse um filho honrado. Porque Deus queria exaltar a sua descendência, porque da descendência dele viria o Cristo, o Messias. Mas ele precisava limpar a situação. Então o menino morre. O menino de Betseba, o fruto do adultério, morreu. E
E Deus dá a ele agora algo que nasceu de um fruto limpo, de um relacionamento honesto, porque o marido já era morto, não tinha nada que impedisse, e o filho agora nasceu de uma relação cristã, debaixo da bênção. E aí agora vem Salomão, já de uma restauração, isso para mostrar para a igreja que o Senhor tem o poder e a capacidade e a habilidade, ele é mestre, aleluia, em transformar maldição em bênção. Amém. E aí nasce Salomão, agora a gente vai entrar na palavra. Nasce Salomão. E Salomão começa a observar os passos de Davi. É um conselho para nós nessa noite. Qualquer um de vocês, obreiro ou mulheres que deseja crescer na obra de Deus, tem que aprender com seus mestres. É verdade. Tem que observar os que já têm tempo na caminhada, como é que faz, como é que resolve, como é que age, para ganhar o conhecimento. Preste atenção nisso aqui, que obreiros e mestres não se faz da noite para o dia, está errado. Não se aceita Jesus hoje, se batiza amanhã, no dia seguinte já é pastor, não pode. É verdade. Davi foi chamado e ungido para ser rei ainda criança. Sabe quantos anos Davi levou para subir ao trono? 14 anos. Agora eu vos pergunto, fazendo o quê? Aprendendo. Aleluia. É tremendo. Porque a regra básica para ensinar é aprender. Ninguém pode ensinar aquilo que ainda não aprendeu. É por isso que está essa confusão, essa crise de identidade espiritual, porque todo mundo quer ser mestre. E os discípulos têm a característica dos seus mestres. E se os mestres não aprenderam, vai passar o que para os discípulos? Verdade. Aí chega o tempo de Davi, porque todo ministério tem seu tempo. Tem o tempo de começar e tem o tempo de acabar. Verdade. E chega a velhice de Davi. E Davi precisava de um sucessor, porque Deus tinha dito a ele que a semente dele sucederia a ele. Mas aí entra Adonias na jogada, o segundo filho de Davi, e vai lá e mata um boi cevado, mata um bezerro cevado, chama o povo e se intitula rei. E isso chega ao ouvido de Davi. E o profeta Natã, ele vai lá e diz a Davi, chama Betseba, olha, ele vai lá, diga a seu marido que o outro filho dele se intitulou rei, mas a promessa era para Salomão. Mas já tinha um lá reinando, olha, se acalme. Tudo que Deus prometeu a você, seja em sonho, seja em palavra, seja em profecia, ninguém vai tirar de sua mão. Amém. Ninguém vai tirar de sua vida. Aquilo que ele prometeu a você é seu. Agora só vai chegar na sua mão no momento que você estiver preparado para receber. Ele se animou lá, chamou os dele lá, matou uns bois e disse, agora eu sou rei. Já vi um rei escolhido para subir o trono. E quando Deus escolhe, duas coisas sucedem. Primeiro, não adianta correr da chamada. Verdade. Se Deus chamou, ou vai ser aqui, ou em qualquer outro lugar, terá que se cumprir. Amém. Segundo, ninguém vai ocupar o lugar que é seu. Amém. E a Bíblia diz que Davi manda Salomão subir na sua mula real, chamou os profetas para ungir e ungiu Salomão, rei de Israel. Mas Davi, antes de descer à sepultura, chama Salomão e dá conselho, diz, olha, nós temos aqui um problema com Joabe,
que sempre foi comandante do exército, mas derramou sangue inocente, isso não pode ficar impune. Nós temos um problema aqui com Abiatar, e temos um problema aqui com alguém que nos ajudou no momento que eu estava fugindo da face de Absalão. Então, esses aqui você tem que honrar, esses você tem que punir, esses daqui você tem que desprezar, porque nem sempre o ministério será só de decisões que nos alegrem. Vai ter momento, meu nobre líder, que você vai ter que tomar decisões que mesmo doendo em seu coração é para o bem da obra. Glória a Deus. E esses momentos são momentos difíceis. E a decisão precisava ser tomada. E Salomão seguiu o conselho. E Deus se alegrou das atitudes de Salomão, porque Deus se alegra da vida de crente obediente. Verdade. Há um grande segredo em obter as vitórias do Senhor: obediência. Deus sempre amou os corações obedientes. Aleluia, Jesus. Olha, irmão, o filho obediente, ele é bem sucedido. Me ajuda, Jesus. Ele é querido no bairro que mora. Ele é aceito pela comunidade onde ele mora. A maioria dos parentes gostam dele. O filho obediente recebe presente de seu pai. É honrado, porque Deus ama a obediência. Agora, o rebelde é diferente. O rebelde, ele só traz problema para a família. O rebelde, ele só traz complicação. O rebelde, ele só traz desonra para seu pai, para sua família, para todos que estão ao redor dele. E outra coisa, o tempo de vida dos rebeldes é de curto período, infelizmente. Porque a palavra: honrai teu pai e a tua mãe, para que teus dias de vida sejam prolongados na terra. No momento que se deixa de honrar, os dias de vida são diminuídos. Porque Deus é um Deus de princípios e Ele não muda a sua palavra. Verdade. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Eu só sei pregar a palavra, viu? Glória a Deus. Eu não sei avivar, eu não sei prometer, eu gosto de Glória a ensinar. Deus. A melhor parte é essa, é a palavra. E Salomão entendeu a mensagem. Salomão compreendeu que pesava nos ombros dele uma grande responsabilidade. E na morte de Davi, Salomão é eleito rei. Mas aí ele se engraçou com mulheres. Né? Tem sido o problema de muitos homens de Deus. Por que problemas? Porque todas elas é fruto da vontade de Deus. Mas tem que ter a vontade de Deus para todo tipo de relacionamento. E ele se aparentou com a filha de Faraó, com pessoas estrangeiras, saiu da tribo. E tinha uma promessa que pesava sobre os ombros de Salomão. Salomão tinha que construir uma casa espiritual de adoração para Deus. No início, tem que botar no início. E a Bíblia diz que Salomão sobe a Gideão, e vai sacrificar o Senhor, porque é o monte mais alto. E 1000 holocaustos ofereceu Salomão ao Senhor. Depois que Salomão oferece ao Senhor 1000 holocaustos, observe bem, o Senhor aparece a Salomão. Você entendeu? Primeiro o sacrifício, depois as bênçãos. Primeiro o sacrifício, depois o milagre. O problema hoje, irmãos, é que o evangelho tem sido subvertido. Verdade. E essa subversão do evangelho tem trago confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Hoje a gente vem ministrar a palavra na igreja e às vezes somos obrigados e ficamos mal vistos, na verdade, porque a maioria dos lugares as pessoas estão acostumadas
light. Manda aquele rapaz que é tão. O evangelho que não engorda e não tem efeito colateral. Por que ele está incomodando mais? A teologia da prosperidade, a teologia da bênção, a teologia do milagre, a teologia da vitória. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite para você: evangelho de Cristo é sacrifício. Vida de crente salvo é luta, é complicações, é aperto, é choro, é lágrima, é dor. Verdade. Isso porque se paga o preço por causa da palavra. Glória a Deus. É a palavra que você carrega dentro de você que é causadora de todas essas complicações. E isso foi deixado pelo próprio Jesus. Nem o próprio Cristo escapou da dificuldade. Verdade. E o crente de verdade, o crente salvo, ele tem que ter consciência disso. Verdade. Que é para na hora das lutas, na hora das batalhas, na hora das perseguições, a gente não desfalecer na fé. Verdade. Mas entender que o próprio Cristo, sendo Deus, deixou a sua glória, deixou a sua majestade e veio sofrer, pagar pecados que era meu e era seu. Verdade. Para que hoje tivéssemos liberdade, Glória a Jesus. estamos aqui pregando esse santo evangelho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Aleluia. dizendo para o mundo que sofrendo, chorando, caindo, levantando, vale a pena servir a esse Deus. Amém. Glória a Jesus. Porque a bênção do Senhor não está para o século presente, mas para o século vindouro. Verdade. E o crente verdadeiramente, ele tem que crer na alegria da salvação, irmão. É verdade. Porque é a garantia de salvação que nos faz perseverar em meio a tanta luta que a igreja está enfrentando nesses últimos dias. Verdade. É por isso que ainda encontramos força para entrar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Agora tem um detalhe: Glória a Jesus. o culto não começa aqui. Verdade. Eu quero dizer a você que o céu não desliga. Verdade. A gente pode até ir para casa dormir e descansar, o céu continua ligado. Verdade. E o que acontece hoje é que a maioria das pessoas esquece que o culto é permanente. Aí se não houver uma dedicação, um zelo pela nossa vida espiritual, a graça do Senhor não se manifesta na hora do culto. Verdade. Aí o pregador tem dificuldade para pregar, o levita tem dificuldade para cantar, as pessoas que têm oportunidade têm dificuldade para se expressar, porque a presença do Espírito Santo, ela precisa atuar no coletivo. Verdade. Mas ela chega na vida de um, passou a manhã toda fazendo o quê? Orando, ouvindo louvor, meditando na palavra, trabalhando, mas orando em espírito. Há uma habitação ali, é um recipiente para o Espírito. Chega na vida de outro, passou fazendo o que hoje? Fui visitar, fui ajudar alguém que estava fazendo um serviço pesado, não podia pagar, eu fui lá dar uma mão. O Espírito Santo trabalhou. Amém, Jesus. Então quando chega na hora do culto, ele toca em um, toca em outro, e o culto pega fogo e a glória de Deus desce. Mas se não houver uma dedicação de cada um de nós, a presença não chega no coletivo, mas na particularidade. Aí eu sinto, você sente, outros já não sentem, porque não estava na mesma visão. E a Bíblia diz que Salomão tinha essa responsabilidade de fazer todo o povo de Israel adorar a Deus. E depois que ele oferece o sacrifício, depois que ele faz a parte dele, a glória de Deus se manifesta. Aí agora eu vou dizer a você, Mensagem. pessoas que já têm um ano orando por uma situação e nada acontece. Aleluia. Pessoas que já têm tempo desejando uma porta de trabalho, essa porta não se abre. Pessoas que há tanto tempo têm um parente que ela sonha em ver dentro da casa do Senhor e essa pessoa nunca vem fazer nem sequer uma visita. E o que é que está acontecendo? A maioria das vezes, essas pessoas querem receber de Deus um milagre.
precisa fazer pedido a ninguém para orar. Deus quer que nós façamos a nossa parte. E Salomão primeiro fez a parte dele. Depois do sacrifício veio a revelação. E agora o Senhor aparece para ele. Imagine o cenário. Salomão termina de construir a casa, termina de construir o templo do Senhor, sacrifica e o Senhor aparece para ele. Eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Imagine o que é o Deus do céu Todo-Poderoso, o dono de toda glória, de toda honra, de toda adoração, o Pai da eternidade, aparecer para um ser humano e dizer para ele a seguinte frase: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pedes o que queres e vos será dado. Entenda a visão do homem de Deus. Ele diz: olha, como tu usaste de beneficência com teu servo Davi, protegeu ele, guardou, levantou ele como rei dentro de Israel, dai-me a mim sabedoria para entrar e sair no meio desse povo. É uma das frases mais lindas que eu acho no livro de 2 Reis. Dai-me sabedoria para entrar e sair no meio desse povo. Porque lidar com gente sempre foi e vai ser um negócio complicado. O homem é feito de 3 entidades: corpo, alma e espírito. O corpo é um produto natural de Deus, vindo do barro. A alma é a fonte do sentimento, toda emoção está nela. O espírito é aquilo que atua como consciência, e a alma é responsável pelo intelecto, que é a capacidade que o homem tem de conhecer, julgar e sentir. E toda alma tem uma personalidade. Tem gente que está bom com o Senhor hoje, lhe abraçando, dando risada, lhe desejando bem. Amanhã passa, não quer responder o bom dia, Senhor. Entenda aí. É ou não é? Já tem pessoas que o Senhor nunca fez nada, mas não vai por sua cara. É a personalidade de cada um. É o temperamento. E Salomão sabia que era difícil governar no meio do povo. Então ele pediu a Deus sabedoria. Aleluia. E o Senhor disse: olha, por que não me pediste glória? Não me pediste riqueza, e nem a vida dos seus inimigos. Te darei sabedoria tal, como antes de ti nunca houve, e depois de ti jamais haverá. Te darei glória, que como antes de ti nunca houve, e depois de ti nunca mais haverá. E ainda disse mais: se andares na minha presença e obedecer os meus estatutos, prolongarei os seus dias. Quer viver muito? Quer viver bem? Quer viver em paz? Obedeça aos estatutos sagrados. Porque isso verdadeiramente adora a Deus, agrada a Deus. E toda vez que Deus prometer algo aos seus filhos, Ele sempre vai dar uma confirmação. Ele prometeu isso a Salomão. Imediatamente ele forjou uma situação para Salomão saber que ele era na vida de Salomão. A Bíblia diz que 2 prostitutas, todas 2 gestantes, perto de dar à luz, vai dormir dentro de uma casa sem nenhuma outra pessoa a não ser elas 2. Quando é de madrugada, o filho de uma morre. Ela já tinha sido avisada que não dormisse por cima da criança, e ela dormiu e matou a criança. Acorda de madrugada, pega o filho da outra mulher que está vivo, coloca no seu seio, pega o filho dela morto, coloca no seio da outra e fica quietinha e caladinha. Igual a Moisés, quando Joquebede colocou no junco, na arca de junco, e colocou no rio para descer
desceu o Egito. Bonitinho, escondidinho. Mas tem uma coisa. No lugar que tem profeta, no lugar que tem filho de rei, nada fica oculto. Pode fazer escondido debaixo de 7 capas. Pode viajar para fazer em outra cidade. No lugar que tiver profeta, não vai ficar oculto. Porque está escrito: aquilo que disser dentro do gabinete, ao pé do ouvido, será pregoado aos telhados. E todo pecado que não é confessado traz consequência. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Mas aquele que não confessa o seu pecado, nunca prosperará. E agora, o que é que vamos fazer? Uma deu à luz em um dia, 3 dias depois a outra deu à luz. De quem será o menino vivo? Vamos à presença do rei. E levaram a criança viva à presença de Salomão. E lá foi contado a história para Salomão. Qual o problema? Não, nós tivemos um filho. O dela morreu, o meu é o vivo. E ela disse que o meu que está vivo é o dela. O que podemos fazer? E aí desce o espírito de sabedoria na vida de Salomão, o espírito de discernimento. E Salomão diz: trazei-me uma espada e corta a criança no meio e dá uma metade para um e uma metade para outra. E aí a que não era mãe disse: assim está bom, nem eu nem ela. O invejoso é assim, meus irmãos. Nada está bom para ele. Ele nem se esforça, nem quer que você se esforce. Ele não luta para crescer, nem quer que você cresça. Ele não busca, nem quer que você busque. Ela disse: nem eu nem ela, corta no meio. E Salomão, com o espírito da sabedoria, disse: dai o filho a de cá. Porque aquela mãe, o amor falou mais forte. E ela disse: olha, dá o menino para ela, meu senhor, porque é mais antes vivo do que cortado. Antes vivo do que cortado, dá o menino para ela. E Salomão disse: essa é a mãe. Aleluia. E é o único amor que Deus contrasta com o dele. Ele diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho no ventre, eu jamais esquecerei de vós. Amém, Jesus. Bendito seja o nome. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes a luta está tão travada, as coisas estão tão difíceis, as portas estão fechadas, e a gente pensamos até que Deus já não está mais conosco. E nesses últimos dias, o que o inimigo tem feito é tentar entrar na visão de Deus na nossa visão através dele, e fazer parecer que Deus não está conosco. Mas eu vim nessa noite aqui como profeta do Senhor. Eu vou dizer a você que Deus continua com você. Deus continua com a igreja dele. Igreja sempre vai ser igreja. O poder de Deus sempre vai estar no meio do seu povo, independente de qualquer situação. E mesmo que essa porta não se abra, tenha consciência que Ele está com você. O inimigo, ele não pode ganhar essa batalha. Às vezes ele ganha até uma batalha, porque às vezes nós vacilamos um pouquinho na fé, fraquejamos, oramos hoje pelaquela coisa, não aconteceu. Oramos amanhã, oramos depois, não vimos acontecer, desanimamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Daniel orou a Deus porque Daniel precisava de uma resposta. Daniel precisava saber o que era que estava acontecendo com o povo que estava no cativeiro e qual era o tempo do cativeiro. Sabe quanto tempo demorou para essa resposta descer? 21 dias, 3 semanas. A oração já tinha chegado no céu, a resposta já tinha sido enviada, mas sabe o que aconteceu? O príncipe da Pérsia entrou em batalha. E o anjo Miguel
Daniel continuou pedindo. Daniel continuou crendo. Daniel continuou perseverando naquilo que ele tinha convicção que ia acontecer. E se nós tivermos convicção que esse Deus é vivo e que Ele nos ouve, vamos continuar orando por aquilo que a gente precisa. E a Bíblia diz que o anjo desceu e disse a Daniel: Daniel, tu és um varão muito amado. Rapaz, entenda. Glória a Jesus. Tu és um varão amado lá na glória, Daniel. Assim que tu orou, homem, a resposta desceu na hora. Porque crente que tem comunhão com Deus, a resposta não demora não, irmão. Sabe por que a resposta tem demorado e muitas das vezes hoje? Pela falta de dedicação da igreja. E a Bíblia diz que a resposta desceu na mesma hora, mas houve batalha. E eu vou lhe dizer, sabe por que houve batalha? Porque o inimigo não quer ver o povo de Deus abençoado. Ele não quer ver a igreja prosperando. Quando você compra a mínima coisa, uma mínima coisa nova que você compra, pode saber que dias depois a batalha vai vir. Toda vez que o homem de Deus recebe uma bênção, pode esperar a prova que ela vai chegar. E o engraçado é que o próprio Deus permite. Não que Ele não conheça a nossa fé, mas Ele nos prova para nós mesmos. Verdade. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê para encerrar a mensagem. Porque Ele ama a sinceridade. Quando o homem de Deus sobe a uma tribuna para ministrar uma palavra, primeiramente ele tem que acreditar no que ele prega, para depois fazer a igreja acreditar. E eu estou pregando para vocês nessa noite aquilo que eu acredito. Amém, Jesus. E eu creio, meus irmãos, que todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus se dedicar para obedecer a Ele, a sua palavra, Ele é fiel para responder as nossas orações. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado. Espada manejada. Glória a Jesus. É assim, ó. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pegue a tua espada e maneja ela. Pegue a tua espada e maneja ela. Pegue a tua espada e maneja ela. Pegue a tua espada. Tua espada que é a palavra. Tua espada que é a Bíblia. Tua espada que é o poder. Tua espada que é o Senhor. Pega a tua espada e maneja ela. Meu presbítero, Deus abençoe o Senhor. Fico feliz, tá? Eu amo, irmãos, eu vi a palavra de Deus. E não tem como que você duvidar que nesta noite você não vai sair daqui com esta palavra no teu coração. Isso aqui é poder de Deus, irmãos. Se mistura. Olha só, o que foi pregado se mistura em coisa pura. Aleluia. Glória a Deus. Se você não sair daqui abençoado, de fato, estamos com defeitos. Se não sairmos daqui, amados, abençoados, estamos com defeito de fatos. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória. Porque essa palavra foi uma bênção de Deus para nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Está encerrado. Quero louvar a Deus pela